Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tony Isaú, sou graduando em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Cariri e essa é a nossa aula 1 sobre a lógica aplicada à computação. Essa é uma aula que está inserida numa sequência de vídeos que eu estou fazendo sobre lógica aplicada à computação, né? Como a lógica, você pega a sua teoria, pega a teoria dela e aplica à computação. Então, inicialmente tivemos a aula 0, né, que é para motivações, para entender qual o motivo de estudar a lógica. E essa aula 1, a gente já pode começar a falar dos primeiros conceitos, os primeiros passos da teoria da lógica, né? E depois a gente vai ver as aplicações à computação em si. Conforme o tempo for passando, a gente vai vendo que existem diversas aplicações e eu vou dizendo quais serão aqui para vocês ao longo do curso. Certo? Meu nome é Tony Isaú. Muito obrigado por assistir e vamos começar, né? Essa aula, pessoal, vai ser sobre proposições e argumentos. Proposições é uma definição, né? A gente dá uma definição do que é uma proposição, dá uma definição do que é um argumento e depois vamos ver os tipos de argumentos e vamos ver algumas coisas sobre as proposições. Vamos ver primeiro as proposições, porque a gente vai precisar dela para os argumentos, para formar os argumentos, e assim a gente encerra a aula, só falando desses dois tópicos específicos, que são o começo do começo da lógica, certo? Proposições e argumentos. Inclusive na aula 0, que foi a aula passada, eu falei exatamente que a lógica surge do estudo sobre os argumentos, como argumentar bem, como você destrinchar um argumento, verificar a sua validade, ver se ele é verdadeiro ou falso, enfim, as relações que acontecem na argumentação e para chegar até uma conclusão final, né? Vamos lá, proposições e argumentos. Vamos começar pelas proposições, certo? Aí eu decidi não colocar uma definição. Poderia ter colocado uma definição aqui, igual eu vou mostrar com o argumento, eu botei uma definição escrita, né? Só que proposição eu decidi colocar mais as características, porque você sabendo bem as características de uma proposição, é trivial saber qual é a definição de uma proposição. Então, proposição é uma afirmação. Uma afirmação no sentido de que eu pego alguma coisa e afirmo sobre ela. Qualquer coisa, você pega alguma coisa, afirma alguma coisa sobre ela. Por exemplo, aqui do meu lado tem uma caneca, né? Que eu uso para, sei lá, tomar café, beber leite. Então, eu digo, essa caneca eu uso para beber leite. É uma afirmação sobre essa caneca. Ah, essa caneca é branca. Beleza, outra afirmação. Ah, essa caneca ela é preta. Então, é outra afirmação. Então, uma proposição, inicialmente, é uma afirmação. Tem que ser uma afirmação sobre algum objeto, sobre alguma estrutura que a gente conhece. Ela deve ser analisável logicamente. O que quer dizer analisável logicamente? Analisável no sentido de que você pode pegar essa argumentação e fazer alguma análise em cima dela, né? Analisável. Você vai pegar e dizer, ela é tal coisa, ela é tal coisa. Como a gente está falando logicamente, a gente está falando, na verdade, de classificar ela em verdadeiro ou falso, conforme a gente vai ver. Então, analisar logicamente é dizer, essa caneca, ela realmente é preta, é verdadeiro. Essa caneca realmente é branca, é verdadeiro. Então, essa afirmação, essa caneca é branca ou preto, essa caneca é feita para eu tomar café, você pode dizer é verdadeiro ou é falso. Você pode dizer. Então, ela é analisável logicamente. Certo? E uma proposição, além de ser uma afirmação e ser analisável logicamente, ela também tem um sujeito bem definido. Se a proposição for uma afirmação, mas não tiver um sujeito bem definido, não adianta, porque eu não sei do que eu estou falando. Embora eu saiba talvez analisar logicamente, eu não sei de quem eu estou falando em específico. Embora no contexto possa haver, sei lá, no contexto de uma conversa, uma pessoa diz que determinada pessoa morreu. No contexto da conversa, você realmente vai saber quem é a pessoa que morreu. Por exemplo, né? Como eu vou mostrar mais para frente um exemplo, que é exatamente uma frase sobre isso. No contexto da conversa, você sabe quem morreu, mas quando você
faz uma proposição e não tem contexto nenhum, a lógica aqui não vai se preocupar com esse contexto, vai se preocupar apenas com a análise, não adianta você afirmar uma coisa e não ter um sujeito, né? Embora pareça muito que a gente possa analisar logicamente, no final a gente não pode analisar logicamente, por causa do sujeito que não é bem definido, certo? Além disso, de ter um sujeito bem definido, a proposição ela não pode ser ambígua. Então, a proposição ela é uma afirmação não ambígua. Então, você não pode afirmar, talvez essa caneca seja para tomar café, talvez essa caneca seja para tomar leite, café com leite, enfim, talvez essa caneca seja branca. Não existe esse talvez, essa probabilidade não existe. Ou é uma coisa ou não é. Então, o linguajar da lógica não é ambíguo. Embora a linguagem natural que a gente usa normalmente com as pessoas, né, a linguagem natural, ela é normalmente ambígua, né? A gente pode dizer várias coisas que têm duplo sentido. Mas na lógica a gente deixa de lado toda essa parte ambígua e vamos focar na parte mais concreta possível, mais objetiva possível, né? E essa primeira parte da lógica eu esqueci de dizer que, como ela é a lógica sobre as proposições, vamos estudar tudo em cima das proposições, que são o conceito básico, essa definição toda aqui que eu dei a vocês, por isso que ela vai chamar inicialmente de lógica proposicional, certo? Ou lógica de primeira ordem. E aí, conforme a gente vai avançando, a gente vai vendo outras coisas da lógica, né? Aplicando, ainda vai ter proposições, mas vamos ter coisas mais complexas. O que acontece? Então, no geral, a proposição é isso aqui. É uma afirmação, ela é analisável logicamente, é verdadeiro ou falso? Vou colocar aqui do lado, né? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Analisável logicamente. Sujeito bem definido, né? O sujeito bem definido, porque você sabe de quem está falando. Vou colocar aqui. Você sabe de quem está falando. E ela é não ambígua, porque não pode ter mais de um significado. Ou é uma coisa ou é outra. E pronto. Não existe meios termos, possibilidades, um talvez aí no meio. Então, no geral, uma proposição é isso aqui tudo, pessoal. Todas essas características aqui. E agora, falando aqui sobre a análise, né? A proposição, quando você faz uma análise sobre uma proposição, né? Que eu botei aqui entre parênteses. A análise de uma proposição. O que significa isso? Quando você pega uma proposição e faz uma análise, ela só pode ter duas valorações lógicas. Esse nome aqui, valoração lógica. Valoração no sentido de valor, né? O que ela pode assumir, quais os valores possíveis. Quando você pega uma proposição, que é uma afirmação analisável logicamente, sujeito bem definido e não ambígua, quando você faz a análise dessa proposição específica, ela só pode ter duas valorações, ou vai ser verdadeira ou vai ser falsa. Então, valoração lógica nada mais é do que os valores que a proposição pode ter, ou verdadeiro ou falso, certo? Não existe outras opções, ou verdadeiro ou é falso. Vão existir áreas da lógica que vão ter outros estados, além de verdadeiro ou falso? Vão existir, só que inicialmente não é nosso campo de estudo aqui, que a gente está tentando repassar aqui com esses vídeos, certo? Vamos focar principalmente aqui na lógica proposicional, certo? Aqui eu trouxe alguns exemplos de proposições, né? Vamos analisar aqui. Primeiro, Tomás é um homem inteligente. Vamos lá, vamos analisar para ver se é uma proposição mesmo. Primeiro, é uma afirmação. Tomás é um homem inteligente? É uma afirmação, né? Você está pegando um cara e dizendo, ele é inteligente. Então, é uma afirmação. Tomás é um homem inteligente. É uma afirmação. É analisável logicamente? Tomás é um homem inteligente.
Pode ser verdadeiro ou pode ser falso, é verdade. Verdadeiro ou falso. Pode ser os dois. É verdade? Tomás pode ser um homem inteligente. E pode ser mentira que Tomás é um homem inteligente. Então ele seria um homem burro, né? Tem um sujeito bem definido? Sim, a gente sabe de quem está falando, né? Tomás. Aqui é o sujeito. Ele é o sujeito da nossa afirmação, da nossa proposição. O que está sendo afirmado é um homem inteligente. É um homem inteligente. Sujeito bem definido, certo. Não ambígua? É não ambígua, né? Porque a pessoa ela está afirmando uma coisa sobre Tomás especificamente, sem dar aberturas para outras interpretações. Ou é um homem inteligente ou não é. No caso, ele está dizendo que é um homem inteligente. Né? Então, aqui é uma proposição. Certo? Uma proposição lógica. Aí aqui, inclusive eu vou falar depois sobre assim, você tem a proposição, mas ela é verdadeira, ela é falsa? Eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, tá certo? Aqui é o exemplo 2. A água possui um alto calor específico, né? É uma proposição também, né? Tem uma afirmação que a água possui um alto calor específico. É analisável logicamente? Sim, porque você pode dizer, a água possui um calor específico, é verdade. A água não possui um calor específico, é mentira. Essa afirmação aqui, né, ela tem um sujeito bem definido? Tem sim, é a água. A água é o sujeito, né? Sujeito aqui da frase, da oração. Então, ela tem um sujeito bem definido, a água. Ela é não ambígua? Sim, ela é não ambígua, porque ele não diz, talvez a água tenha um calor específico, tem 10% da água de chance de ter um calor específico. Não tem essa probabilidade, essa possibilidade. Então, ou a água tem um alto calor específico, ou não tem um alto calor específico, né? Então, aqui também é proposição. Proposição. O que acontece? Essa proposição aqui, pelo que a gente sabe da química, né, da física, ela vai ter um valor verdadeiro, certo? Mas isso aqui é só porque a gente conhece, né? Essa frase aqui de cima, a gente vai ver que ela vai depender exatamente do contexto que a gente está falando, né? Aqui, ó, outro exemplo. Esse exemplo aqui é só para brincar com o conteúdo da proposição em si e o seu valor lógico, como eles são diferentes. Por exemplo, raiz de 4 é igual a 3. Perceba que quando você vai ler um simbolismo como esse, raiz quadrada de 4 é igual a 3, quando você vai ler esse simbolismo, ela se transforma numa frase, numa linguagem natural, né? Raiz de 4 igual a 3. Aí o que acontece? Quando eu digo raiz de 4 é igual a 3, você tem um sujeito, que vai ser exatamente o raiz de 4. É uma afirmação? É, porque você está dizendo raiz de 4 é igual a 3, então é uma afirmação. Esse igual a 3 é a afirmação que você está fazendo sobre o raiz quadrada de 4. Né? E ela não é ambígua? Sim, ela não é ambígua, porque raiz quadrada de 4 igual a 3 é uma coisa certa, ou é ou não é. Só tem duas possibilidades, verdadeiro ou falso. Então, ela é uma proposição. E pelo que a gente sabe de matemática básica, ela é uma proposição falsa, né? Porque raiz de 4 na verdade é 2, né? Então não pode ser igual a 3. Então aqui, embora ela seja falsa, ela continua sendo uma proposição. Então nada tem a ver o conteúdo da proposição em si, o que é afirmado, com ela ser ou não proposição, certo? Então tenham cuidado em pensar que só porque eu afirmei uma coisa que é mentira, que ela não é proposição. Proposição é apenas uma afirmação analisável logicamente, com sujeito bem definido e não ambígua. Então, não importa se ela é verdadeira ou falsa, isso não vai dizer se ela é ou não proposição. O que importa, na verdade, é o que está sendo afirmado, certo? Dentro do seu conteúdo. No caso aqui, raiz de 4 igual a 3, que logicamente é falso, mas isso não deixa de ser uma proposição, certo? E conforme eu já falei, né, a linguagem natural ela é ambígua, né? Quando a gente vai falar com pessoas
Normalmente, né, comunicação social com as outras pessoas no contexto, comunicação uma hora ou outra vai se tornar ambígua, né? Inclusive até quando a gente escreve alguma coisa, às vezes ela se torna ambígua, né? Você pode ter uma frase uma frase que tem um pronome e ele vai retomar um determinado sujeito e acaba retornando outra coisa que não era o sujeito, então fica aquela ambiguidade, né? Vocês já devem ter ouvido alguma frase parecida com isso. E aqui, pessoal, são exemplos de não proposições. Não proposições, né? No sentido de que não é uma proposição, né? Então, por exemplo, temos uma equação do segundo grau aqui. 3x² mais 3 é igual a 5. Ela, no seu aspecto de afirmação, ela é uma afirmação, porque você está pegando esse lado aqui, e dizendo, olha, ele é igual a 5. Todo esse lado é igual a 5. Né? Então, no sentido geral, ele é uma afirmação aqui. Ele é uma afirmação. Só que ele vai ter essa afirmação vai ter dois problemas, que vai ser na análise lógica e no sujeito bem definido. Primeiro, quem é o sujeito dessa frase? Aí você pode pensar, é 3x² mais 3, sujeito aqui, né? O sujeito da frase. Só que esse 3x² mais 3, por causa desse x aqui, a gente não tem certeza do que é isso tudo aqui. Não tem certeza. 3x² mais 3 pode ser qualquer valor dependendo do x, né? Teoricamente não pode ser qualquer valor, porque a gente teria que achar uma raiz dessa equação. Então, na verdade, primeiro, para fazer isso aqui, a gente teria que achar a raiz. Aí aplicaria a raiz e veria se dá igual a 5 no final, certo? Então, essa frase aqui não tem um sujeito bem definido. Ela tem um conjunto de sujeitos que a gente não sabe qual é. Logo, ela não pode ser analisável logicamente. Não posso dizer que 3x² mais 3 é igual a 5, porque ninguém sabe o que é x. Então, não tem como você fazer essa análise aqui, certo? Então, aqui, vou deixar com o desenho verdinho no x aqui. Ela não é proposição. Proposição. Essa segunda frase aqui, pessoal, vai ter o mesmo defeito. Olha, você está dizendo, ele morreu tranquilamente, que é aquela frase que eu estava falando, né, de morrer. O que acontece? Ele morreu tranquilamente. Realmente a gente está afirmando alguma coisa, né? Morreu tranquilamente. Só que vamos tentar desvendar quem é essa pessoa. Ou melhor ainda, o que é esse ser? Porque quando você diz ele morreu tranquilamente, qualquer ser vivo pode morrer, né? Então, por exemplo, era um cachorro. Então você deveria ter dito, o cachorro tal morreu tranquilamente. É uma onça, Paraná, morreu tranquilamente. É uma pessoa, o nome da pessoa morreu tranquilamente. Só que aqui esse ele é tão abrangente, mas tão abrangente, que a gente não consegue saber quem é o sujeito dessa oração aqui, dessa frase, certo? Então, não há sujeito conhecido, certo? Não há sujeito conhecido, então não é proposição. Inclusive, isso aqui é um sujeito, quando a gente vai estudar português, né? A análise das orações, isso aqui vai ser um sujeito indefinido. Inclusive, esse é exatamente o nome. O sujeito aqui, ele é indefinido, você não sabe quem é o sujeito, né? Então, dá o rascunho aqui em cima do ele. Aí, não é proposição. Não é proposição, certo? E outro exemplo, esse aqui é mais clássico, né? Porque nem chega a ser uma afirmação, na verdade, né? Como uma proposição precisa ser uma afirmação, aqui não chega nem a ser uma afirmação. Então, de princípio, você já sabe que não é uma proposição. A computação é importante?
você não está afirmando nada, você está perguntando, se questionando sobre algo. Então, na prática, você não está afirmando nada. Então, só de olhar para uma pergunta, você já sabe que é mentira, né? Que é uma proposição. Não é proposição. Vou botar aqui. Sem afirmação. Sem afirmação não é proposição. Certo? Vão existir outros exemplos, claro, mas eu acho que a partir desses 3 exemplos que eu dei, vocês já conseguem ver qual é proposição, qual não é proposição, porque é muito simples, né? Você vê que é uma afirmação, você consegue saber de quem se está se afirmando e você consegue analisar logicamente se é verdadeiro ou se é falso, né? Aí aqui, pessoal, eu deixei essa observação exatamente para falar sobre conteúdo, né? Conteúdo da proposição e a diferença da análise feita sobre a proposição. Uma análise feita sobre uma proposição, ela é diferente da análise contextual. Ou seja, dentro da construção da proposição em si, embora ela tenha um conteúdo dentro dela e um contexto por trás, a lógica que a gente vai estudar, ela não vai se preocupar com esse conteúdo. Ela vai se preocupar apenas com as valorações, manipulações, relações que vão ter entre as proposições, certo? Então, a análise contextual a gente deixa para a semântica, né? Para a semântica do português, para entender o significado, para entender se aquilo o que há por trás daquilo, né? A gente, na verdade, não está nem aí para conteúdo. A gente está querendo, na verdade, só analisar e entender as estruturas e a organização delas, da proposição, né? Classificar em verdadeiro ou falso. Então, a análise de uma proposição é simplesmente verdadeiro ou falso. Analisar mais a fundo seria uma questão mais filosófica, né? Então, a gente não está preocupado com o conteúdo, né? A gente não está preocupado com o conteúdo. Por exemplo, aqui. Tomás é um homem inteligente. Perceba como essa afirmação, essa proposição, ela é extremamente aberta. Para mim, eu posso achar Tomás um homem inteligente, por tudo que ele fez, por tudo que ele escreveu, por tudo que ele estudou. Mas outra pessoa pode vir dizer, eu não acho Tomás tão inteligente assim, Tomás é burro. Perceba que aqui é uma análise mais contextual, social, de como as pessoas enxergam Tomás. Mas a lógica, ela não vai se preocupar com Tomás ser um homem inteligente, não vai se preocupar com todo esse conteúdo aqui dentro, né? Todo esse conteúdo aqui dentro, ela não vai se preocupar com isso. Ela vai se preocupar com o fato de que essa proposição, ela é analisável, se é verdadeira ou se é falsa, certo? Então essa é a diferença da análise lógica, né? Análise da valoração lógica de uma proposição para análise contextual, né? Eu posso afirmar coisas horríveis, né? Coisas tremendas, como essa raiz de 4 é igual a 3, né? Que aqui é mais fácil porque é uma coisa certa, né? A gente já sabe. Mas quando é uma coisa muito em aberta, muito abstrata, como Tomás é um homem inteligente, que depende da interpretação pessoal, isso deixa extremamente difícil fazer uma análise sobre o conteúdo. Então, como a matemática vai tentar, principalmente a matemática discreta, vai tentar focar em conteúdos discretos, né? Não fugir muito, né? Não tentar chegar num lugar muito mais longe do que uma análise puramente lógica faria, né? Ela não tenta extrapolar isso. Então, a gente fica apenas com as valorações em vez de fazer essa análise, né? Inclusive, eu tinha deixado um exemplo aqui, né? A computação é importante. A computação é importante para alguns, para outros pode não ser. Enfim, é uma análise contextual, né? Pode ser importante para mim, mas para a pessoa ela pode achar nem tão importante assim, né? Embora eu acho que seja muito importante, né? Pode existir pessoas com opiniões diferentes, né? E isso não vai importar para a lógica aqui, para o nosso estudo. Então, por isso que eu coloquei aqui, VOF. Não sabemos VOF.
Se no contexto específico você der V para essa proposição aqui, vai ser V para o resto da vida dessa proposição, até a gente terminar a análise lógica. Se você der o valor lógico de F, ela vai continuar F até o final da nossa análise lógica, certo? E vamos aqui para... Eu já falei até bastante, né, de valoração lógica, eu trouxe antes, né, para falar, mas eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre valoração e simbolismos. A gente viu várias proposições na sua linguagem natural, né, falada, escrita, como a gente realmente lê, vê e diz, linguagem natural. Mas conforme a gente vai querendo fazer análises lógicas sobre esse tipo de proposição, vai ficando complicado ficar escrevendo essas coisas enormes, né? Então, por exemplo, a computação é importante aqui de cima. Eu poderia dizer P, né, que é um simbolismo matemático, P. Aí eu vou dizer aqui, P é isso aqui. P é a computação é importante. Então, a partir do momento que eu faço a partir dessa relação que a gente faz da simbologia, né, do P aqui com a proposição em si, com todo o conteúdo da proposição, por exemplo, a computação é importante, a gente está, na verdade, fazendo uma conexão, né, entre esses dois. É uma representação, na verdade. Como o conteúdo em si da proposição não é tão importante assim para a análise lógica dela em si, então a gente pode fazer simplesmente uma representação, por exemplo, com uma letra, por exemplo, enfim, usar uma simbologia. Então é isso que são os simbolismos da lógica. Utilizar, por exemplo, uma letra minúscula, né? Normalmente proposições vão ser letras minúsculas, né? Então, isso é o simbolismo, né? Então, por exemplo, dizer qual o valor de P, por exemplo, né? O valor de P aqui, né? Deixa eu botar outra cor. Vou botar aqui o valor de P. Qual o valor de P? Ele pode ser verdadeiro ou falso, né? Então, simbolismo é o P e a valoração lógica é verdadeiro ou falso, né? Pode ser um dos dois. Em algum caso pode ser V, em outro caso aqui pode ser F. Só que aqui, pessoal, como a gente está num curso de aplicado à computação, a gente não vai utilizar verdadeiro ou falso, né? Normalmente, lógica matemática, né? A gente utiliza V ou F mesmo, né? Verdadeiro ou falso. A gente vai utilizar, na verdade, 0 ou 1. 0, ele vai significar o falso, né? A gente atribui ao falso. E o 1, a gente vai atribuir ao verdadeiro. Por que a gente faz isso? Porque quando a gente vai para um pouco mais voltado para circuitos lógicos, né, para arquitetura de computadores, a gente sempre vai utilizar 0 como falso e 1 como verdadeiro. Inclusive é como os computadores realmente funcionam, né, que é com a lógica binária, né, o 0 e o 1. Todos os programas de computadores são sequências de números binários lá no código de máquina. Então, como a gente está num curso aplicado à computação, vamos utilizar 0 aqui para falso e 1 para verdadeiro, né? Inclusive, se a gente for ver um curso de mais de arquitetura, né, voltado mais para a arquitetura do computador em si, a gente vai ver que 0 é o estado de 0 volts, né, de energia passando. 0 volts, nenhuma energia passando. E o
o 1 vai ser exatamente uma quantia lá que é pré-definida, né? 5 volts, não sei. Então você pré-define quanto é que, de volts que representa 1 e o falso vai ser nenhuma corrente elétrica passando. E agora, pessoal, a gente vai para os princípios dos valores lógicos, né? Que são os 3 princípios que vão definir concisamente o que é uma proposição. Embora a gente já tenha definido o que é proposição, a gente vai ver que em relação à análise lógica da proposição, isso vai ter que obedecer esses 3 princípios aqui, que são os princípios dos valores lógicos, né? Então são 3 princípios, é uma coisa simples, não é uma coisa muito complicada de se entender. Então vou começar aqui falando do primeiro, né, que é o princípio da identidade. O princípio da identidade é muito simples de entender. Se você tem uma proposição aqui P qualquer e você diz que, por exemplo, ela é verdadeira, ela é uma proposição verdadeira, né? Proposição igual a verdadeira. Para toda análise lógica que você vai fazer, seja só analisar ela sozinha, ou seja analisar ela com relação a outras proposições, ela vai permanecer verdadeira por toda a análise lógica que você vai fazer. Por quê? O princípio da identidade vai afirmar exatamente isso, que uma proposição com um determinado valor, uma determinada valoração lógica, permanecerá com essa identidade para todo o seu tempo de vida, certo? Então, uma proposição tem uma valoração lógica não mutável, ela nunca muda, certo? Vai mudar, por exemplo, se você for fazer uma análise verdadeira e depois com outra falsa, é claro que ela vai mudar antes de você começar a fazer todo o processo, né, de análise, mas durante ela nunca vai mudar, ela vai permanecer com sua própria identidade, né? É igual a gente mesmo, né, os seres humanos. Se olhar no espelho, você tem uma determinada identidade, então você nunca vai modificar essa identidade, né? Você pode mudar a sua personalidade, mas sua identidade visual em si você nunca vai modificar, né? A não ser que você faça uma cirurgia muito absurda, né? Aí, o segundo princípio, acho que o princípio da identidade ficou bem claro, né? Que você nunca muda, ou a valoração lógica sempre permanecendo a mesma coisa. O princípio da não contradição. O princípio da não contradição é o seguinte: você tem uma certa proposição P aqui e você diz que ela é verdadeira. Aí, sei lá, por algum motivo você vai dizer, e ao mesmo tempo P é falsa, né? Estou dizendo ao mesmo tempo P é verdadeira e P é falso. Isso aqui, né? Vou colocar até para ir acostumando, né? 0 e 1. P é falsa, P é falso, P é verdadeiro. Estou dizendo ao mesmo tempo, ele é falso e verdadeiro. E isso é impossível, né? Porque não tem como uma coisa ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Isso é uma contradição. Então, quando você tem uma proposição e você dá as suas valorações, não é possível ter essa contradição de ser ao mesmo tempo falsa e verdadeira, né? Então, não pode ter uma proposição não pode ter uma valoração paralela, né? Ao mesmo tempo verdadeira, aqui em cima verdadeiro e ao mesmo tempo aqui embaixo falso, né? 0 e 1 ao mesmo tempo é impossível, né? Não tem como você passar 5 volts no fio e ao mesmo tempo 0, porque se você estiver passando 5, vai estar 5. Então, ou 5 ou 0, entendeu? Então, verdadeiro ou falso, 0 ou 1. Né? Esse é o princípio da não contradição. O terceiro princípio, né, é o princípio do terceiro excluído. Quer dizer que não existe um estado além, né? Além do zero ou 1. Isto é, quando você está no estado 0, né? Você está lá, falso, né? Princípio da identidade, princípio da não contradição. E mas eu estou lá no estado 1. Princípio da identidade, princípio da não contradição. Beleza, estou certo. Só que aí eu vou e digo, não, mas eu não estou em nenhum dos dois. Eu estou no estado, sei lá, no estado 3, estado 2, né? Um estado alfa, um estado qualquer
além do que a gente já conhece, que é 0, 1. E isso vai ser impossível, segundo a nossa lógica aqui, né? A nossa lógica clássica. Se a gente for partir para outros tipos de lógica, pode ser que exista um terceiro estado, né? Mas para a gente aqui, a gente vai considerar apenas esses princípios aqui, né? Princípio da identidade, da não contradição e do terceiro excluído, ou seja, não existe um terceiro estado. A lógica nossa aqui, ela é não expansível, ela não vai expansionar para outros estados, certo? Esse é o princípio do terceiro excluído, né? Então esses três princípios, acho que vocês já entenderam, né? Princípio da identidade, o que eu sou não deixo de ser. Princípio da não contradição, eu não posso ser uma coisa e outra ao mesmo tempo. Eu não posso ser e não ser ao mesmo tempo. E o princípio do terceiro excluído, eu não posso ir além do que eu já determinei, né? Se eu só tenho verdadeiro ou falso, permanecerá verdadeiro ou falso, um dos dois, não ao mesmo tempo, né? Para toda a minha análise. Não vou expandir para um estado 3, um estado alfa qualquer. Certo? E agora, eu vou falar um pouquinho dos paradoxos, né? Paradoxos são afirmações que a gente, quando lê, pensa que é uma proposição, mas quando vai tentar fazer a análise lógica, vê que não consegue fazer a análise lógica, né? Então, o cara que falava muito disso era esse filósofo antigo aqui, que era o Zenão de Eleia, né? Filósofo, né? Ele falava muito sobre paradoxos e mais especificamente paradoxos em relação à não existência do movimento, né? Ele dizia que o movimento não tem relação com o espaço, com o tempo, enfim. Então, o que é um paradoxo? Você pega uma afirmação qualquer, faz alguma relação lá, alguma coisa que tem na afirmação, e você vai chegar numa contradição. Você não consegue analisar logicamente no final por causa de uma contradição interna da proposição, certo? Então, um exemplo de paradoxo é o de Aquiles e a tartaruga, né? Que foi o próprio Zenão que propôs, né? Aqui você vai ter uma pista, né, de corrida, e aqui vai ter o Aquiles, né, o guerreiro lá da mitologia, o Aquiles, e vai ter uma tartaruguinha aqui, né, que ela vai andar aqui, uma tartaruguinha, certo? Aí eles vão partir aqui do mesmo local, né, do ponto de partida, do início, né, deixa eu botar aqui com outra cor, do início até o fim. Início até o fim. O que acontece? Qual o problema que Zenão quis colocar no movimento aqui? Ele diz que se Aquiles deixasse, né, a tartaruga chegar até um certo local aqui, né, partisse na frente. Uma tartaruga, a gente sabe, ela é bem lenta, né, ela andando bem devagarzinho. Ela chegou até um certo local aqui, vamos dizer que é a metade, por exemplo, né? O Aquiles ficou esperando ela chegar até a metade. O que ele diz? O paradoxo. No momento que Aquiles sai daqui e vai até a metade, né, ele tem que percorrer isso aqui tudo. A tartaruga já vai ter andado uma certa distância, né? Aqui ele chegou bem aqui, onde ele deixou ela chegar, né? Bem aqui. E aí ele vai percorrer essa distância aqui. Só que, quando ele percorrer essa distância aqui, a tartaruga já vai ter andado uma certa distância. Cada vez menor, né? Porque ele vai se aproximando. Né? Então ele chegou aqui e a tartaruga já tinha andado isso aqui. Então o problema é infinito, né? Infinito, porque sempre que ele tenta chegar na tartaruga, ela já vai ter andado uma certa coisa, né? Uma certa distância. E quando ele chega nessa certa distância andada, ele volta a ter que andar uma certa distância que a tartaruga andou mais para frente, né? Então ele fica infinitamente tentando chegar até a tartaruga e nunca conseguindo, né? Então, tem aqui uma certa contradição, né? Como assim? É claro que Aquiles consegue chegar à tartaruga, porque a tartaruga é lenta, ele corre, ele vai correr, não importa quão distante seja, um dia ele passa, né? Então aqui há uma contradição, né?
E essa contradição vai ser exatamente sobre o movimento do nosso guerreiro, né? De Aquiles. Como assim ele nunca chega, né? Então aqui é uma contradição e isso aqui vai ser um paradoxo, né? Uma afirmação poderia ser, Aquiles consegue chegar na tartaruga porque ele tem uma certa velocidade e ele consegue chegar sim. E você chega na contradição de que ele nunca consegue chegar, né? Então, isso aqui vera uma contradição e não vai ser uma proposição. E como é que eu resolvo esse paradoxo aqui? O que eu faço? Eu simplesmente não, né? Não tem como você resolver uma coisa assim tão simplesmente, né? Com um estudo mental tão simplesmente assim. Mas vai estar relacionado ao cálculo, né? A uma proposição tão antiga vai estar relacionada ao cálculo infinitesimal. A gente vai ver que uma coisa tende ao infinito, mas ela é uma coisa que no final vai ter um valor, né? Como em limites. Então, para resolver esse paradoxo, a gente precisou de muito estudo, né? Precisou do cálculo, precisou de Newton lá, de Leibniz, para poder resolver uma proposição parece tão infantil, né? Como essa daqui. Né? Então isso aqui é um paradoxo que Zenão de Eleia pensava, né? Lá na antiguidade. Aí um exemplo com uma linguagem natural eu coloquei aqui para a gente fazer um estudo sobre como é um paradoxo. O que acontece? Quando eu digo essa frase é falsa, ela tem um conteúdo, né? Essa frase é falsa. Isso aqui é uma afirmação, com certeza, porque você está pegando uma coisa e afirmando uma coisa sobre esse sujeito aqui, né? Nosso sujeito aqui vai ser essa frase. Então, aparentemente isso aqui é uma proposição. Essa frase em si, ela está se referindo à própria frase. Então, eu estou afirmando uma coisa sobre ela, eu posso dizer, é verdadeiro ou falso. Até aí parece tudo bem, né? Ocorre que, quando a gente vai fazer a análise lógica, ela vai pecar exatamente nesse quesito, na análise lógica. Olha aí, o que vai acontecer? Vamos dizer que essa frase aqui é que, né? O simbolismo. Então, se que aqui for verdade, for 1, o que vai acontecer? Se que for 1, então essa frase toda ela é verdadeira, inclusive o conteúdo dela. Se toda essa frase é verdadeira, inclusive o conteúdo, então a afirmação é falsa. Ela é verdadeira. Ou seja, toda ela é verdadeira. Então o conteúdo, inclusive essa afirmação é falsa, aqui é verdadeira. Então a frase é falsa, né? Porque ele está afirmando essa frase é falsa. Se eu disser que ela é verdadeira, o conteúdo dela vai dizer é falsa. Então ela é falsa. Ou seja, ela é ao mesmo tempo verdadeira, né? Verdadeira aqui e falsa. Estranho, né? Vamos ver quando o valor dela é falso, né? Falso aqui. O que acontece? Se eu digo que ela é falsa, toda essa frase é falsa, inclusive o conteúdo dentro dela. Então, quando eu digo essa frase é falsa, né? Aqui vai ser é falsa. Aqui era o verdadeiro, né? Se eu botar aqui em cima, verdadeiro, e aqui vai ser falso. Ou seja, a afirmação é falsa, porque eu disse que toda a proposição é falsa, né? Então, o conteúdo em si dela, né? Tudo, assim, toda a frase vai ser verdadeira, porque eu estou afirmando essa frase é falsa. E se eu estou dizendo que até o conteúdo dela é falsa, então ela vai ser verdadeira, né? Então pode dar uma embolada na cabeça, né? O que eu estou dizendo estou dizendo que toda ela é falsa. Então até essa afirmação é falsa, vai ser falsa também, né? Então ela vai ser verdadeira, porque é o que eu estou afirmando, essa frase é falsa. Se eu estou afirmando essa frase é falsa e ela é falsa, ela é verdadeira, né? Então dá um embolo na cabeça o paradoxo, né? Então por isso que ela não é uma proposição. A análise lógica fica impossível.
por dois motivos, né? Ela não é proposição. Análise lógica é impossível. Análise lógica é impossível e fere o princípio da não contradição, né? O segundo princípio. Fere ele. Porque fica na cabeça que ela é ao mesmo tempo verdadeira e falsa para qualquer uma das valorações, tanto 1 como 0, tanto verdadeiro como falso. Ela não é analisavelmente lógica, né? Não é analisável no sentido lógico. E fere o segundo princípio, né? Da não contradição. Ficou estranho? Fere. Ela fere o segundo princípio da não contradição. Ela ao mesmo tempo verdadeira e falsa. A função verdade, né? Agora eu vou falar sobre a função verdade. O que acontece na função verdade? A gente já está meio habituado, né, com o que é uma função, né? A gente aprende na escola o que é uma função. Função nada mais é do que você pegar um certo conjunto e aí você, esse determinado elemento de um conjunto que a gente escolheu vai implicar num determinado elemento de outro conjunto, né? A gente vai chamar de domínio, de contradomínio, de imagem, né? Então o que acontece? Dentro da lógica vai existir uma função, e essa função é bem específica, uma função bem específica, que o nome dela é função verdade, né? Função verdade. Qual é a definição dessa função verdade? A gente vai ter um conjunto de proposições, né? Vou botar aqui um conjunto de proposições, vou chamar de P estilizado, né? Conjunto de todas as proposições. Conjunto de todas as proposições. Pronto, o conjunto de todas as proposições. Então é tipo um x, um x, né, um determinado elemento, que é uma proposição, vai pertencer a P porque ela é uma proposição, né? Então todas as proposições vão estar dentro desse P estilizado aqui. E vai ter o conjunto onde ela vai chegar. O domínio não, o domínio vai ser o próprio P estilizado aqui. Onde ela vai chegar o conjunto, né, que vai ser lá o contradomínio, né, que vai dar a imagem, vai ter a imagem, vai ser simplesmente os valores possíveis, né, que a gente pode inferir numa proposição. Vai ser 0 ou 1, né? Então a definição de função verdade é uma função verdade, ela é uma função V que pega proposições aqui, né? E ela vai implicar nesse conjunto verdade aqui 0, 1. Por isso que o nome é função verdade. Ela vai pegar uma proposição P e implicar no 0 no 1, né? Inclusive a gente pode fazer até um diagrama aqui, né? Aqui vai ser o P. Vou botar até aqui de outra cor. Aqui vai ser o 0, 1. Aqui só vai existir 0, 1, né? Verdadeiro ou falso. E aqui vai ter o conjunto de todas as proposições, né? P, Q, R e assim sucessivamente, infinitamente, né? Vão ter infinitas proposições. E a nossa função V, ela vai pegar cada elemento aqui, né? Deixa eu botar com a notação de pontinho, né? Para ficar mais fácil. Aqui. Ela vai pegar cada elemento do nosso domínio aqui e vai dar em um elemento aqui do nosso conjunto 0, 1, né? Ou o P é falso ou o P é verdadeiro. Então, por exemplo, assim, né? Uma proposição P, ela pode dar em dois elementos aqui da domínio 0, 1? Não, né? Porque ele não pode ter dois valores, 0 e 1 ao mesmo tempo, né? Isso aqui seria impossível, seria errado. E inclusive até não seria uma função, né? Não teria como ao mesmo tempo, pela definição de função, ser ao mesmo tempo
dois valores, né? O mesmo elemento aqui do nosso domínio. Pronto, função verdade é isso aqui, né? Inclusive, deixa eu colocar aqui ela no meio. A função verdade é isso daqui. E ela vai ser muito importante para quando a gente for fazer análise lógica, né? Porque a função verdade é o que define o que é a valoração lógica, né? Agora, continuando, agora que já vimos a função verdade, vamos ver os argumentos, né, gente? A gente saiu, entre aspas, dessa parte de proposições e vamos chegar nos argumentos. Porque, entre aspas, porque os argumentos vão precisar das proposições. É impossível você argumentar sem proposições, né? Sem afirmações. Você tem que afirmar alguma coisa para poder argumentar, né? Então, o que são argumentos, né? Da mesma forma, eu não coloquei aqui o que é um argumento em si, mas eu coloquei um esquemático do que é um argumento em si, né? Argumentos são o quê? Conjunto de premissas, né? Eu já tinha falado na aula 0, né? Premissas. E são proposições, na verdade, né? Aqui vai ser um conjunto de proposições, que no caso é tipo, o que eu sei e até onde eu quero chegar. Eu sei isso, eu sei de alguma coisa e tal, e eu vou chegar em algum lugar que é a conclusão. Então essas premissas são proposições que eu conheço, e eu vou chegar na conclusão através de manipulações e relações lógicas, né? A partir de manipulações dessas premissas e de relações entre elas, eu chego numa determinada conclusão, né? Que é um dos motivos da gente estar estudando lógica aqui, né? Chegar numa conclusão a partir de um conjunto de informações que eu já sei. Então, tudo que eu estou fazendo aqui, na verdade, é simplesmente a prova de uma tese, né? A prova de uma ideia que eu tenho. Eu tenho a ideia de que tal e tal e tal. Então, a partir desses tudo que eu sei, eu chego numa conclusão e provo a minha ideia inicial, né? Então, um argumento é simplesmente ter um conjunto de coisas que eu sei, de premissas, e chegar numa conclusão lógica, né? Não adianta também saber um monte de coisas e chegar numa conclusão totalmente irreal. Não existe isso, né? Então aqui coloquei dois exemplos, né? Um exemplo é clássico, né? O exemplo 2 aqui. Esse exemplo é clássico porque todo mundo que estuda lógica já viu esse exemplo aqui, né? Que é o exemplo do Sócrates, né? Que ele vai ter duas premissas, premissa 1 e premissa 2. A premissa 1 é que todo humano é mortal. Todo humano é mortal. Então, todos os humanos que existiram, que existem, que existirão, são mortais, ou seja, eles morrem. É o que eu sei, é uma premissa. A segunda premissa que eu sei é que Sócrates é humano, né? Eu estou afirmando, Sócrates era humano. Sócrates é humano. Se Sócrates é humano, então Sócrates é mortal. Então, a partir das duas premissas, eu consigo chegar numa conclusão aqui, né? Nossa conclusão. Porque se todo humano é mortal e Sócrates é humano, então vai ter essa relação de volta aqui, né? Sócrates é humano, né? Então você substitui, como se estivesse substituindo, né? Esse humano por Sócrates aqui. Sócrates. Então ele é mortal. Certo? Então, a partir dessas duas premissas, eu posso afirmar com certeza que Sócrates é mortal. Porque ele é humano e todo humano é mortal. Então Sócrates é mortal. Da mesma forma, aqui o segundo exemplo, né? Todos os pássaros têm penas. Um pinguim é um pássaro. Então, um pinguim, portanto, né? Um pinguim tem penas, né? Se ele é um pássaro, então ele tem penas. Então eu faço essa substituição aqui de novo, né? Todos os pássaros têm penas, né? E um pinguim é um pássaro, né? Aqui fica um pinguim, ao contrário, pinguim. Então ele tem penas, né? Nossa conclusão. A partir das duas premissas que a gente conhece, a gente chega nessa conclusão, que é lógica, né? É lógica e é válida. Aí aqui vamos ter dois tipos de argumentos, né? Vamos ter os argumentos dedutivos e vamos ter os argumentos indutivos, né? Dedutivos e indutivos. Eu vou começar falando da dedução, né? Dos argumentos dedutivos. Aí aqui eu coloquei uma definição porque é mais fácil de entender, né? Dedutivo, argumento dedutivo. É um argumento tal que, ao se assumir a verdade das premissas, então eu estou dizendo já de antemão, né? Que as premissas são verdadeiras. Então eu vou assumir que elas são verdadeiras.
Elas são verdadeiras em si mesmo? Não posso dizer, não sei, talvez eu não saiba dizer, mas eu vou assumir que elas são verdadeiras, né? Se eu assumir que elas são verdadeiras, obrigatoriamente, isso aqui é muito forte, né? Obrigatoriamente, é impossível dar outra coisa, obrigatoriamente, é certo. Deve-se assumir a verdade da conclusão, né? Se eu admitir que elas são verdadeiras, as duas coisas anteriores, eu tenho que assumir a verdade da conclusão, porque é lógico, né? Botei aqui, ó, exemplos anteriores. Esses dois argumentos aqui são dedutivos. Eles são, né, que dedutivos. Por quê? Eu vou ter premissas, né? Duas premissas, Sócrates é mortal. E a conclusão, Sócrates é mortal. Se eu assumir que todo humano é mortal, isso a gente sabe que é verdade, mas imagine que não fosse. Mas eu estou assumindo que todo humano é mortal, verdadeiro. Sócrates é humano, talvez eu não soubesse disso, mas eu estou dizendo, é verdadeiro. Então, se todo humano é mortal e Sócrates é humano, então eu tenho que concluir obrigatoriamente, né, que Sócrates é mortal, porque Sócrates é humano, né, e todo humano é mortal. Então é uma relação de transitividade ali, né? Se todo humano é mortal, Sócrates é humano, é Sócrates mortal, né? Uma transitividade. Aqui, Sócrates é humano, né? E todo humano é mortal. Então a gente faz essa transitividade aqui para Sócrates mortal, né? Então esse é um argumento dedutivo, porque se eu assumir que todo humano é mortal e Sócrates é humano, eu tenho que necessariamente admitir que Sócrates é mortal. Ou seja, verdade das premissas assumidas, verdade da conclusão obrigatória. Dentro de novo, um argumento tal que ao se assumir a verdade das premissas, obrigatoriamente deve-se assumir a verdade da conclusão. Aí quando é que vai ser inválido aqui o nosso argumento dedutivo? O argumento dedutivo será inválido quando, mesmo eu assumindo a verdade das premissas, estou assumindo, eu não consigo inferir a conclusão, né? Ocorre quando, mesmo se assumindo a verdade das premissas, não é possível inferir a verdade da conclusão. Isso acontece por quê? Porque uma das premissas não vai ter nada a ver com a outra, não tem uma relação direta. Então, eu não consigo assumir a conclusão diretamente. Então, a diferença aqui, né? Argumento dedutivo. Assumo as duas verdades, chego obrigatoriamente na conclusão. Invalidade, eu assumo as duas verdades, mas não consigo chegar na conclusão. Certo? Essa é a diferença de argumento dedutivo para a invalidade do argumento dedutivo. Né? Se não me engano, eu botei um exemplo aqui. Né? Aqui, ó, um argumento válido normal, né? Todos os mamíferos têm pulmões. As baleias são mamíferos. Então, se eu assumir a verdade que todos os mamíferos têm pulmões e todas as baleias são mamíferos, então eu tenho que assumir que, na conclusão, que as baleias têm pulmões, porque as baleias são um dos tipos de mamífero, né? Da espécie dos mamíferos. Né? Agora um exemplo de argumento dedutivo inválido. Todos os gatos são mamíferos. Todos os cachorros são mamíferos. Portanto, todos os gatos são cachorros. Olha, vamos prestar atenção. Todos os gatos são mamíferos. Eu vou dizer que é verdadeiro. E é verdadeiro, né? Todos os cachorros são mamíferos. Vou assumir que é verdadeiro e é verdadeiro. Mas não é suficiente que eu dizer que todos os gatos são mamíferos e todos os cachorros são mamíferos. Não é suficiente para eu dizer que todos os gatos são cachorros. Porque isso não implicaria, né, na verdade aqui que todos os gatos são cachorros. Porque existem diferentes tipos de mamíferos, né? Não existem só gatos e cachorros. Se existem só gatos e cachorros, talvez, mesmo assim, eles são espécies diferentes, né? Ainda daria errado. Teria que ser de uma forma tal que a mesma espécie tivesse dois tipos de nomes, né? Dois nomes, gatos e cachorros da mesma espécie, né? Numa situação hipotética. Então eu assumi que todos os gatos são mamíferos, todos os cachorros são mamíferos, não quer dizer absolutamente nada, né? Que todos os gatos são cachorros. Quer dizer que apenas que eles são mamíferos entre si. Não tem uma relação. Perceba que aqui não tem aquela relação que a gente fazia para trás assim, né? Não existe aqui.
Agora, se eu tivesse afirmando que todos os... esse vai ser um exemplo da frente, né? Todos os mamíferos são cachorros, né? Eu tô aqui. Todos os gatos são mamíferos, né? E todos os mamíferos são cachorros. Aí eu podia dizer sim que todos os gatos são cachorros, né? A gente vai ver mais pra frente, né? Porque dá uma enrolada na cabeça. Mas enfim, a invalidade é isso. Mesmo eu assumindo as duas verdades, isso aqui não quer dizer que eu possa assumir isso aqui, né? Que todos os gatos são cachorros. Só por causa dessas duas premissas. E a corretude. Um argumento dedutivo ele é correto quando as premissas são conhecidamente verdadeiras e a inferência realizada é válida. Então, se ela é válida, né, aquela definição anterior, as premissas, se a gente assumir as premissas verdadeiras e chegar obrigatoriamente na conclusão, então, duas premissas verdadeiras, chego obrigatoriamente na conclusão, ela é válida, é válida. Aí será correto, o argumento válido será correto quando as duas proposições, as duas premissas, são conhecidamente verdadeiras. Então você sabe que é verdadeiro e o argumento é válido, então o argumento é correto. Então a corretude do argumento é exatamente isso: ser válido o argumento dedutivo e as premissas são verdadeiras. Eu dei um exemplo aqui, ó. Aqui é um exemplo de argumento dedutivo válido e correto. Todo ser humano é mortal, né? Todo ser humano é mortal. Todo brasileiro é humano, logo todo brasileiro é mortal. Por que é válido? Se eu assumir que todo humano é mortal e todo brasileiro é humano, né? Vai ter essa volta aqui. Então, necessariamente eu tenho que dizer que todo brasileiro é mortal. Então, ele é válido, né? Falta dizer se ele é correto. Por que ele é correto? Porque todo humano é mortal. Sabidamente, a gente sabe disso, né? Sabidamente. Todo humano é mortal. Todo brasileiro é humano? Sim, né? Todo brasileiro, o gentílico brasileiro é humano, a pessoa humana, né? Brasileiro. Então, todo brasileiro é mortal. Então é válido. Todos os dois é válido o argumento e ele está correto. Certo? Porque essas duas premissas aqui são verdadeiras, né? Um e um. Agora, um exemplo de válido e incorreto, né? É um argumento que é válido, você pode afirmar aquilo, mas ele infelizmente é incorreto, né? Tem alguma das premissas que vão ser falsas. Por exemplo, todos os gatos, né? O exemplo que eu dei anteriormente, todos os gatos são mamíferos, certo? Todos os mamíferos são cachorros, né? Se todos os gatos são mamíferos e todos os mamíferos são cachorros, a gente pode fazer a volta aqui, né? Pro cachorro em relação aos gatos. Se todos os gatos são mamíferos e todos os mamíferos são cachorros, né? Então o gato aqui, essa volta aqui na verdade, né? Os mamíferos, os gatos serão cachorros, né? Porque todos os mamíferos são cachorros. E um gato é um tipo de mamífero. Se todo mamífero é um cachorro e um gato é um mamífero, então todos os gatos serão cachorros, né? Dá uma embolada na cabeça, né? Por causa da... Como é incorreto, né? Isso aqui dá uma embolada na cabeça da pessoa, né? Todos os gatos são mamíferos, certo? Todos os mamíferos são cachorros. Como os gatos são mamíferos e todos os mamíferos são cachorros, então todos os gatos são cachorros. Mas o que acontece? Esse argumento é válido. Se você admitir que todos os gatos são mamíferos e todos os mamíferos são cachorros, então necessariamente todos os gatos são cachorros. Só que tem um problema, né? Aqui vermelho. Todos os mamíferos são cachorros? Isso é mentira, né? Existem diversos tipos de mamíferos e nem todos eles são cachorros. Então é sabidamente falso essa premissa aqui. Então, embora o argumento seja válido, ele está incorreto, né? A gente vê de cara que ele está incorreto, né? Mas formalmente falando, ele está incorreto por causa da premissa falsa aqui. Se as duas fossem verdades, como nesse caso aqui de cima, aí sim ele seria correto. Mas ele é apenas válido, né? Não é correto. Pronto. E agora, só uma observaçãozinha aqui sobre o que é silogismo, né? O silogismo, pessoal, o que a gente tem visto até agora, né? Todos esses argumentos dedutivos são silogismo, né? Silogismo ou a lógica de Aristóteles é simplesmente duas premissas
duas premissas aqui e a conclusão aqui. É o tipo de argumento mais simples, né? Você tem duas premissas, chega numa conclusão. Então esse nome aqui que a gente dá a esse tipo de argumento aqui, duas premissas e uma conclusão. Silogismo ou lógica de Aristóteles. Só um adendo aqui, né? Só um nome diferente, para a gente estar sempre atento, né? Que pode aparecer esse nome. Silogismo ou lógica de Aristóteles. E agora, finalmente, a gente chega na indução. Como é a indução, né? Na indução, a gente vai ter um conjunto de argumentos. De premissas, perdão. A gente vai ter um conjunto de premissas. E aí, a gente vai ter uma escadinha, tipo uma escadinha, né? Um caminhozinho que vai levando a mais premissas parecidas. E a gente chega numa conclusão. Essa conclusão deve ser razoável, né? Não pode também extrapolar aí a lógica. Vou ler aqui. São argumentos que se utilizam de um conjunto de observações, conjunto de premissas, né, de observações, para inferir uma conclusão razoável. Essa conclusão aqui tem que ser razoável, né? Não adianta você ver um conjunto de observações e concluir uma coisa totalmente não relacionada ao que você estava observando, né? Então você vai existir um conjunto de observações aqui, né? Por exemplo, conjunto de observações aqui, bolinhas, e ela chega numa conclusão final aqui. Certo? Então a indução é bem básica. Embora a definição possa parecer um pouco difícil, né? Porque a gente você não consegue observar diretamente, né? Materialmente. Eu vou dar um exemplo e fica muito mais simples de se entender. Por exemplo, aqui esse é exemplo 1, que é uma indução. É uma indução no sentido lógico, né? Da lógica da filosófico, né? Lógica. Um cachorro morreu, certo? Isso é uma observação, né? Observação 1 aqui, observação. Um abutre morreu, aqui é a observação 2. É uma observação da natureza mesmo, a gente vê. E observação 3, uma tartaruga morreu. Aí você tem um conjunto de observações aqui. Esse conjunto de observações. E aí você conclui logicamente, todos os animais morrem. É lógico falar isso? Sim, né? Afinal, se você viu um cachorro morrer, você viu um abutre morrer, você viu uma tartaruga morrer, um elefante morrer, um rinoceronte, um cavalo, uma vaca, enfim, você vai vendo um conjunto de casos, de observações e chega, todos os animais morrem, é válido, né? Pode não estar correto, mas é minimamente lógico afirmar isso, né? Então isso aqui é um argumento indutivo. Certo? Argumento indutivo. Pronto, acho que aqui tem outro exemplo, né? Exemplo 2 aqui. O corvo que vi ontem era preto. O corvo que vi hoje é preto, né? O corvo é o pássaro, né? O corvo que vi semana passada também era preto. Portanto, provavelmente, né? Aqui ele botou até o provavelmente, né? Todos os corvos são pretos. Então, é lógico, você viu um corvo preto um dia, viu um outro corvo, você supõe que é outro corvo, né? Talvez você não consiga distinguir, né? Outro corvo que é preto, você viu outro corvo que é preto e assim sucessivamente todos os dias da sua vida. Portanto, é logicamente válido por indução concluir que provavelmente todos os corvos são pretos, né? Então, é válido você concluir isso, é relacionado. E aqui, pessoal, eu espero que vocês tenham atendido na indução. É bem simples, né? Uma coisa simples, você vê coisas no dia a dia e faz indução, toda hora você faz indução, né? Você faz muitas deduções, né? Mas indução você faz todo santo dia, né? Você vê coisas e conclui algumas coisas, né? Pode não ser verdadeiro, mas é bem, assim, logicamente falando, é bem válido sua conclusão. É claro, eu poderia dizer aqui, o corvo que vi ontem era preto, o corvo que vi hoje é preto e o corvo que vi semana passada era preto. Então, aí a minha conclusão, então vai chover amanhã. Né? Não faz sentido você fazer essa conclusão, porque você está falando de corvo e vai chover amanhã, né? Então, a indução é válida desde que a conclusão seja plausível, né? Seja alguma coisa relacionada ao que você estava observando, afirmando. Então, da forma que está aqui, ela vai ser válida, mas não quer dizer que ela vai ser correta, né? E o que vai dizer? E uma das coisas, né? Do objeto lógico, né? Que
pode fazer com que a indução seja incorreta é exatamente os contra-exemplos, né? Contra-exemplo. O que é um contra-exemplo? É uma observação tal que, ou seja, você estava afirmando uma coisa, aí você viu uma determinada coisa fora da sua conclusão, né? Que quando confirmada, ou seja, você sabe que é verdade e você confirmou, você tem certeza absoluta daquilo, se você viu essa determinada coisa, e ela vai invalidar a indução. Ou seja, você tinha uma indução bem bonitinha, você concluiu direitinho alguma coisa relacionada às suas premissas, mas aí no outro dia você viu uma outra coisa que refuta o que você tinha concluído, né? Então o contra-exemplo é uma refutação. E é uma refutação direta. Você viu, você confirmou que aquilo é verdade e você refuta diretamente. Então, por exemplo, o corvo que vi ontem era preto, o corvo que vi hoje é preto, o corvo que vi semana passada também era preto, né? Aí eu concluí, todos os corvos são pretos. Aí eu vi um corvo branco um dia. Eu observei, eu vi a forma craniana dele, eu vi as penas, eu vi as patas, eu vi que era um corvo realmente e ele era branco. Então, minha conclusão está equivocada, né? Aquilo seria um contra-exemplo à minha indução. E se existe um contra-exemplo à minha indução é falsa. Ela é incorreta. Ela pode ser válida, né, no quesito lógico, né? Foi uma conclusão lógica, mas é incorreta. Então isso é um contra-exemplo. Aqui eu botei um exemplo clássico, né, que é o exemplo dos cisnes, né? Normalmente quando a gente vai ver indução, a gente vê esse exemplo dos cisnes aqui, né, que é um exemplo de uma indução até válida, mas que é incorreta, né? Se mostrou incorreta com o tempo. Todos os cisnes da Europa são brancos. Todos os cisnes da América são brancos. Todos os cisnes da Ásia são brancos. Aí a pessoa concluiu, todos os cisnes do mundo são brancos. Aí qual foi o contra-exemplo? Foram encontradas espécies de cisnes pretos na Austrália. O que acontece? Tinha concluído aqui tudo bem direitinho, né, na indução. Aí cheguei que todos os cisnes do mundo são brancos, né? Aí eu vejo um cisne preto. O que acontece? Tudo o que eu pensei antigamente, toda a minha lógica tá inválida, né? Porque eu vi uma coisa que é diferente do que eu tinha pensado que era a regra, né? Teve uma exceção. Então, um contra-exemplo, por exemplo, a esse exemplo aqui, né? É o exemplo de um cisne preto, né? Que foi encontrado na Austrália. Logo, a conclusão não é verdadeira. Ou seja, nem todos os cisnes do mundo são brancos. Existem espécies de cisnes diferentes, né? Desde que isso seja comprovado, né? Você tirou uma foto, você estudou aquela espécie e realmente era um cisne e ele não era da cor branca, né? E aqui, pessoal, vai ter uma definição que é de conjectura bem sustentada, né? De vez em quando eu vou colocar essas observações só para a gente não se ater tanto às coisas aqui e se esquecer de explorar um pouco mais, né, de definições. Uma conjectura bem sustentada é quando a gente tem um conjunto de observações bem feitas, você observou, foram bem feitas as observações, mas você não conseguiu provar formalmente que aquilo é verdade. Você, embora tenha visto vários casos, né, várias premissas, vários casos, e concluiu alguma coisa, logicamente relacionada, né, às premissas, mas você não conseguiu provar ainda, né? Não se sabe, não se conhece um contra-exemplo, mas também não consegue se provar que não existe esse contra-exemplo, né? Então é uma conjectura bem sustentada, né? E aqui eu falei ainda que o argumento por indução é imprescindível na computação. Por quê? Na ciência em geral, embora a dedução seja mais forte, a indução ela vai ser mais usada na ciência, porque você vai estudar casos, vai fazer experiências e vai fazer uma argumentação por indução, né? E na computação, principalmente, a gente usa muito indução. A gente usa toda hora a indução para provar coisas, né, na computação.
e para inferir coisas novas também, né? A gente vai estudar casos, ver casos à frente e depois concluir alguma coisa no final. Então, muito importante, certo? Se eu não me engano, acabou por aqui a nossa aula, né? Então, essa aula ela falou de proposição e de argumentos, que são definições muito importantes. Então, espero que vocês ficou uma aula muito extensa, né? Mas acredito que para uma pessoa que deseja aprender com mais profundidade, com mais enfim, com mais vontade de aprender, né? De ir a fundo no estudo. Acho que é uma coisa boa, né? Quando a aula é longa. Então, muito obrigado a quem assistiu até aqui, né? Quem gostou pode se inscrever, né? Dar o like, compartilhar. E essa aula abordou as proposições e a argumentação, né? Os argumentos que são extremamente importantes para a construção da lógica, né? Porque a lógica surge da argumentação. Outra coisa, pessoal, que eu queria falar aqui no final é só as referências, né? Já me esquecendo das referências. Eu estou utilizando 3 livros como referência, né? Que vai ser esse aqui, Lógica para a Computação, do Flávio Soares. Essa é a 2ª edição. A Lógica para a Ciência da Computação, do João Nunes, né? Então, 3ª edição. E a Logic for Applications, da Andy Neurode, 2ª edição, certo? Esses 3 livros são ótimos, né? Todos relacionados à computação. Não é lógica matemática, né? Embora a lógica que a gente está aprendendo é a lógica matemática aplicada à computação, mas eles dão uma ênfase maior à computação em si, né? Principalmente aqui o do Flávio e do João Nunes. A da Anny também é bom, né? Mas enfim. E embora eu vá utilizar esses 3 livros como referência aqui para nossas aulas, eu posso também explorar outros livros, né? Outros exercícios, outras fontes, né? Bibliográficas, para enriquecer aqui a aula e explorar mais a lógica, né? Não ficar tão preso a poucas definições, né? Então, no mais é isso, pessoal. Muito obrigado por quem assistiu. Dá o like, se inscreve, compartilha, né? Esses são os 3 livros. E muito obrigado por quem assistiu até aqui, né? Teve a paciência de assistir até aqui. E é isso. Muito obrigado. Até mais. Meu nome é Tony Isaú e até mais.